Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de falar ao teu povo. Pai, tu tens nos ensinado tantas lições valiosas, ó Pai, quando estudamos estas lições e também quando transmitimos este conhecimento aos nossos irmãos. Pai, espero, Senhor, que esteja sendo bênção para eles, assim como está sendo bênção para nós. Sim, continua falando conosco, Deus, nos orientando, nos corrigindo, nos exortando, fazendo tudo aquilo que teu Espírito deseja construir e fazer em nós. Pai, pedimos a Ti por estes que nos assistem. Abençoa suas famílias, abençoa seus ministérios e as classes a que pertencem, ó Pai. Pedimos a Ti tão somente também, Pai, pela minha vida, pela vida do Diego, pela vida do Rony, que sejamos, ó Pai, canais de bênçãos, ó Deus, assim como toda a equipe, para todas estas pessoas que buscam conhecimento de Ti através destes vídeos. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2021. Nesta feita, no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Presidente Prudente, num friozinho de 6 graus, estamos aqui para adorar ao Senhor, ministrando a vocês a lição de número 7, que fala exatamente do ministério de Eliseu. Nos despedimos de Elias na última lição e agora falamos sobre o ministério de Eliseu, o sucessor de Elias. O textório diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. O texto está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática vai esclarecer o seguinte: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Injeção de ânimo para nós, meus irmãos. A leitura bíblica em classe vai se restringir ao texto de 2 Reis 3, 5, 9 a 11, 14 a 18, capítulos 4, 1 a 7 e também os capítulos 38 a 41, falando então do ministério de Eliseu. E sem mais delongas, trago a vocês para introduzir e já falar os pontos iniciais desta lição, meu amigo Diego. Fala aí, Diego. Olá, queridos. Olá, Júnior. Paz do Senhor, meu amigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para dialogarmos a lição de número 7. Que prazer ter você aqui conosco. Olha só, a lição de número 7 vai para o ar no dia 15 de agosto. E dia 15 é aniversário do meu amigo Júnior. E eu quero aqui publicamente desejar a ele as felicitações, deixar para o seu coração o que diz Isaías 58, e 11. Medite nisso, tá bom, Júnior? A introdução da nossa aula de hoje fala sobre um assunto ou alguns assuntos bastante relevantes, digamos que é um apanhamento que o pastor Clayton faz de alguns milagres executados pelas mãos do profeta Eliseu. O pastor Clayton é um dos que, nos seus estudos, entende que Eliseu realizara em torno de 18 milagres. A introdução dá spoiler daquilo que a gente estudará na lição de hoje. Por exemplo, o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela. O tópico primeiro, irmãos, fala sobre Eliseu salva 3 reis e seus respectivos exércitos. Nós temos aqui pelo menos 3 assuntos. O primeiro deles, nós temos o título Reis Bons e Maus. Nesse aspecto, perceba que o pastor Pomerining destaca: no período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. De uma maneira muito enxuta e bastante resumida, você deve se recordar do período histórico, uma linha do tempo que pode ser construída a partir dos livros históricos de Samuel, Reis e Crônicas, mas de uma maneira bastante ligeira, né?
Se pensarmos a partir destes livros, logo entenderemos um critério de governo que se estabelecera naquela nação chamado monarquia, em que o reino unido fora regido por 3 líderes, a saber, Saul, Davi e Salomão, num período de 120 anos. Após o reinado de Salomão, devido às crescentes civilizações, a economia, cresceram também os impostos, e o seu filho Roboão, se você visitar a playlist, vai rever essa lição, não soubera lidar com aquela situação quando Jeroboão reivindicara que fosse diminuída a cobrança dos impostos, e ocorre então uma cisão em Israel, onde 10 tribos se tornarão Reino do Norte e apenas 2 tribos ficarão conhecidas como Reino do Sul. De uma maneira também bastante enxuta, você consegue caracterizar que no Reino do Sul nós temos uma maioria de reis ainda espiritualizados, que voltavam a sua adoração a Deus, buscavam a Deus a direção para conseguir lidar de uma maneira administrativa e religiosa com a então nação de Judá. O que não ocorria no Reino do Norte, onde nós tivemos pelo menos 19 reis, todos maléficos, 8 famílias com as suas respectivas dinastias, que não conseguiram representar à altura o Deus verdadeiro de Israel, mas tiveram envolvimento com deuses estranhos, com pseudo-divindades. Agora, com relação a isso, nós percebemos aí, se nós continuarmos a nossa abordagem, que nós temos então o ponto de número 2 a ser abordado com vocês, que se olharmos o nosso material, está destacado como os 3 reis que vão à guerra contra os moabitas. Observe nesse aspecto que a leitura bíblica em classe, que foi apresentada a vocês acima, capítulo 3, versículo 10 especialmente, vai demonstrar uma evidência abissal, uma distinção existente entre Jorão e Josafá, que eram líderes do Reino do Norte e Sul, respectivamente. Enquanto o primeiro vai culpar a Deus pela falta d'água, e o verso 10 do capítulo 3 vai dizer isso, o rei do sul sugere que busque-se uma orientação de um profeta do Senhor. Então, quando inclusive ambos encontram o profeta do Senhor, esse profeta, Eliseu, deixa muito claro que vai atender a demanda muito especialmente pela presença de Josafá. Ou seja, se fosse apenas a presença de Jorão, possivelmente Eliseu não atenderia aquele pedido. São suposições e inferências que fazemos quando lemos o texto. Note também que aí no item 2 do tópico 1, nós temos um destaque para 2 outras nações que eram vassalos, tanto do Reino do Norte quanto do Sul. Perceba a citação de Edom e perceba a citação de Moabe. No entanto, observe que os 3 reis, e aí nós estamos nos referindo a Jorão, Josafá e o rei de Edom, que não tem a nomenclatura na Bíblia, eles se unem para combater o vassalo do Reino do Norte, que eram Moabe, que eram os moabitas. Edom era vassalo do Reino do Sul, mas como Josafá coordenava sob a direção de Deus aquele governo, perceba que o próprio vassalo se dispõe a apoiá-lo. Em contrapartida, Moabe reivindica depois da morte de Acabe, consequentemente de Acasias, porque percebe que aquele reino estava totalmente desgovernado. Então nós temos uma série de comprovações no item 2, tanto na distinção de Jorão e Josafá, quanto na distinção dos vassalos, Edom e Moabe. Quem está sob a direção de Deus, de fato evidencia a mão de Deus. E quem não está, também isto fica elucidado. Agora o item 3 fala sobre a predição de Eliseu que se cumpriu. Você percebe um destaque feito pelo pastor Pomerinim, quando ele diz, em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. Eu reforço o que disse há pouco, perceba que o Eliseu se manifesta em respeito a Josafá.
era profeta de Deus, Nabi, chamado para falar em lugar de outrem, e tinha em seu coração a ciência de que Josafá, embora a Bíblia vai não ocultar, mas demonstrar algumas atitudes impróprias feitas por Josafá, uma aliança com Acabe, por exemplo, mas ele sabia que o mesmo dispunha de uma relação e de uma intimidade com Deus. Por este respeito, Eliseu se propõe, então, a ajudá-los. E olha o que acontece neste ato, é algo miraculoso, é um milagre de fato. Cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam nos vales causados por aqueles homens, sem que houvesse ação de vento, sem que houvesse chuva. Isso é algo que não pode ser explicado pela ciência. Não tem como você descrever, não tem como você relatar, mas é a mão de Deus que estava sobre a vida do profeta Eliseu e, respectivamente, sobre a vida do rei Josafá, representando ali também a figura de Jorão e do rei de Edom. Posto isso, irmãos, isto posto, nós vamos para o tópico de número 2, que fala sobre Eliseu, aquele que irá aumentar o azeite da viúva. É contigo, meu amigo Júnior. E meus irmãos, esse segundo tópico é quase que uma pregação. Estava brincando com o Diego aqui sobre essa lição, porque traz alguns elementos que a gente ouve muito em pregação, quando referenciado neste texto, né? A situação das viúvas em Israel, aqui o tema é Eliseu aumentando o azeite da viúva. Lembra que na última lição eu disse que Eliseu fez muitos milagres parecidos com o de Elias. Um desses exemplos é enquanto Elias lá multiplica a farinha e tal, aqui Eliseu ele aumenta o azeite da viúva. E essa viúva dá a representatividade do que acontecia naquela época, naquele contexto, com as viúvas que viviam essa situação de pobreza, de miséria. Quando as mulheres perdiam seus maridos e tinham filhos, elas se sustentavam do marido e dos filhos. Se os filhos fossem menores de idade ou tivessem aí numa situação de vulnerabilidade, as mulheres não conseguiam se manter. Qual era o destino dessas mulheres? Segundo a lei, deveriam ser mantidas pelo governo, deveriam ser mantidas pelos sacerdotes. As próprias tribos deveriam se unir e cuidar dos órfãos e das viúvas. Porém, nós lembramos sempre que nós estamos em um contexto, neste período, de reis que não estavam ligando para o povo, de governos que não se preocupavam com pobres, de governos que não se preocupavam com os necessitados. Na verdade, era cada um por si e Deus por todos, nessa época. E as viúvas, portanto, sofriam, chegando ao ponto, muitas vezes, de a lei aí ser executada, chamando os filhos para a escravidão quando os devedores chegassem à porta. E a viúva, ficando sozinha, não tendo nem sequer os filhos para ajudar neste sustento da casa, muitas vezes ou morria de fome ou teria que se sujeitar à prostituição. Portanto, era uma situação muito complicada para esta viúva. Quando Eliseu a encontra, nós temos aí uma situação em que Eliseu se compadece dessa viúva que está nessa situação desesperadora. E aí Eliseu diz para ela: olha, o que você tem em casa? Né? O que aconteceu que nós podemos fazer por você? Essa predisposição de Eliseu em ajudar esta viúva é muito legal, porque nos mostra que nós como igreja, nós como servos de Deus, nós como professores, temos que constantemente lembrar que nós vivemos em uma realidade. A realidade brasileira talvez não seja igual à realidade do Oriente Médio nessa época de Eliseu, de Elias e Eliseu. Porém, nós temos em nosso meio pessoas que necessitam. E é muito importante que a igreja seja como Eliseu fez, haja como Eliseu agiu, ou seja, se compadeça da situação dos seus necessitados. A assistência social da igreja é um elemento importante para o crescimento do reino de Deus, porque nós representamos um rei que domina sobre todas as coisas e que provê todas as coisas. Que Deus é esse que nós participamos, que nós adoramos, que provê todas as coisas e nós, como representante deles, não estendemos a mão a quem necessita. Portanto, a atitude de Eliseu aqui deve ser também uma atitude exemplar para nós,
olhando para a vida dos necessitados, daqueles que precisam. A viúva, ela reclama a Eliseu dizendo: olha, o teu servo, ele estava sob a sua responsabilidade, Eliseu. Você era o chefe da escola dos profetas e o teu servo morreu. E agora os credores estão batendo à minha porta para levar os meus filhos. É direito dos credores de retirar os filhos para 7 anos de escravidão, conforme a lei dizia, para pagamento da dívida. Mas isso colocaria toda a família em risco, provavelmente destruiria aquela família. Deus, como preservador da família, envia o profeta para suprir a necessidade daquela viúva. E aí Eliseu faz a famosa pergunta que existe em quase todas as pregações ligadas a esse texto. Diz: o que você tem em casa? E aí ela diz: olha, tua serva tem uma botija de azeite. Ou seja, era um elemento até precioso para aquele tempo. O azeite era alguma coisa cara, mas era necessário para iluminação, era necessário para cozimento, era necessário para várias coisas. Era um item essencial da vida das pessoas naquela época. Portanto, por isso mesmo, era um elemento essencial e também caro. Quanto mais refinado o azeite, mais caro era. Eliseu usa aquele elemento que ela tinha em casa, aquele suprimento que ela tinha em casa, para multiplicar e aí providenciar a bênção sobre a vida daquele lar. Mas antes ele exige algumas coisas. E uma destas coisas é que ela vá pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos. Ou seja, vai exigir que ela tenha uma boa relação com todas as pessoas ao seu redor. Isso é um elemento também destacado em muitas pregações, mas que é real. Se você não tem uma boa relação com as pessoas ao seu redor, inclusive no reino de Deus, na hora em que você necessitar, vai ter dificuldades em ser amparado. Por isso, esta pessoa precisava inicialmente, antes mesmo do milagre acontecer na vida dela, ter a capacidade de ter boas relações. Como já destacamos na última lição, ter amigos é muito importante. E nessa hora, ela vai pedindo de portas em portas vasilhas emprestadas. Imagine só como seria estranho para uma vizinha, que tem aí várias vasilhas em casa, também vazias, porque a situação era de pobreza para todo mundo e não só para aquela viúva. Falou: a viúva, que está praticamente sendo jogada para a rua, tendo os filhos arrastados pelos impostos, me pede vasilhas emprestadas. É algo estranho. E a vizinha nem sequer tem curiosidade de seguir a mulher para entrar dentro da casa dela e perguntar: mas por que você precisa dessas vasilhas? Não, simplesmente empresta. E a Bíblia diz que ela reúne várias vasilhas, ou seja, consegue realmente ter boas relações com seus vizinhos, com as pessoas próximas a ela e reunir o máximo de vasilhas possível. Quando isso acontece, outro elemento aí é destacado pelo pastor Clayton, mas também pela Bíblia, em que o profeta diz que ela deve fechar a sua porta, e aí derramar o azeite nas vasilhas. E o azeite se multiplica até encher todas as vasilhas. Acabada a capacidade máxima das vasilhas, o azeite para. Ou seja, quanto nós mais buscamos a Deus, a capacidade é nossa de enchimento. Não é a capacidade do azeite em ser multiplicado. Não é o quanto a gente aguenta de conhecer a Deus. O Deus é o oceano. Nós somos aquele copinho de café bem pequenininho. Portanto, quanto maior a nossa capacidade de enchimento, mais Deus nos enche, porque Ele é fonte inesgotável. Quem sabe isso até vira referência para um pregador aí daqui a pouco. Mas é interessante lembrar que o fato de fechar a porta, e é isso também colocado aqui pelo pastor Clayton, fala do quanto é importante que dentro do lar, dentro da segurança da casa, a família esteja unida e esteja ligada a Deus, em fé, em obediência ao Senhor. Exatamente porque ela tinha boas relações com os vizinhos, mas também porque tinha fé dentro da própria família, é que o milagre foi completo, ao ponto de não tendo mais lugar para colocar azeite, o azeite para, e a capacidade, a quantidade de azeite que havia ali foi suficiente para ela pagar a sua dívida e ainda viver do resto. Pelo menos aí pode-se conjecturar, no mínimo, até seus filhos tiverem uma idade suficiente para eles poderem se manter. Portanto, nós temos aí um milagre que aconteceu, unindo elementos de uma relação interpessoal com as pessoas à sua volta e também com fé e obediência dentro do próprio lar. Quão importante é que a família se una em fé,
principalmente nos momentos difíceis. Porque, infelizmente, nós temos uma má mania de, nos momentos de dificuldade, ficar brigando dentro de casa. Não pode acontecer isso. No momento da dificuldade, e às vezes o momento da dificuldade, do sofrimento, é exatamente o momento certo em que nós devemos nos unir, em que nós devemos buscar mais e mais a Deus. E ao invés de reclamar, murmurar ou querer discutir o porquê das coisas estão acontecendo assim, nós devemos muito mais nos unir uns aos outros dentro de casa, buscando em Deus segurança, suprimento e principalmente consolo para a nossa vida. Em um momento como atravessamos de várias dificuldades, ter Deus na família e ter boas relações com todas as pessoas é algo essencial. E é isso aí, Diego. Vamos para o próximo tópico. Tópico 3, irmãos. Nós findaremos, portanto, a discussão de hoje, lição 7, falando sobre a morte que havia na panela. Trata-se de um outro milagre executado pelas mãos do profeta Eliseu, distinto destes dois, ora comentados no tópico 1 e 2. Neste, nós temos apenas 2 apontamentos. O primeiro deles, com relação à escola de profetas. Você observa que, comumente, os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em 3 ambientes, dos quais já foram abordados aqui na lição anterior, a lição de número 6, especialmente em Betel, Jericó e Gilgal. É muito provável que esse colegiado se organizava mais incisivamente nestes 3 espaços. Aliás, estes eram encorajados a pelo menos 3 destaques feitos pelo pastor Pomerining. Primeiro, encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolverem um relacionamento com o Senhor e contribuírem na manutenção da resistência contra a apostasia que havia naquelas terras. Então, este colegiado, essa escola de profetas, era estabelecida justamente para estes feitos, né? Colocadas como uma espécie de remanescente fiel que fazia frente e, consequentemente, apologista, é uma defesa contra sacerdotes e reis perversos. Talvez não em equidade, mas você consegue na Bíblia veterotestamentária observar que assim como alguns reis foram maus, consequentemente sacerdotes também foram maus. Deixaram de exercer o seu papel, de oferecer os sacrifícios, de executar o papel pelo qual foram chamados e vocacionados. E os profetas que comumente nas páginas da Bíblia você percebe, quer os literários ou não literários, levantados em tempos de crises, quer morais ou espirituais, destacavam e apontavam estes mau comportamento, né? Tanto dos sacerdotes quanto, muito mais incisivamente, dos monarcas, dos reis. Agora observe também que o item 2 fala exatamente de um ocorrido neste espaço. E aí nós temos em vias de fato a evidência do título do tópico, a morte na panela, que é o destaque do item 2 do tópico 3. Neste relato histórico aí do capítulo 4 do segundo livro de Reis, você percebe que o profeta Eliseu solicita que o seu servo fizesse um ensopado, né? E o moço o faz, porque está cheio de boa vontade, cheio de boas intenções. Aliás, ele faz a coisa certa, mas infelizmente de uma maneira errada. Eu faço uma inferência, um adendo a este texto, supondo que no ministério não vale somente as boas intenções, não vale somente a boa vontade, não vale simplesmente a boa motivação. Eu preciso estar apto, naturalmente que, irmãos, veja bem o que eu vou dizer sobre essa aptidão, ok? Porque no ministério, quando a gente se diz apto, na verdade nós não estamos aptos, né? A gente sempre tem esse conflito interno conosco mesmo. Você tem o seu pastor, converse com o seu pastor e peça para ele relatar a experiência de quando foi convidado para dirigir a primeira igreja. Possivelmente ele disse: olha, pastor, eu não me vejo em condições, mas eu aceito o desafio. Porque no reino nós sempre nos vemos abaixo daquilo que nos é solicitado.
E é bonita essa postura, é interessante que se haja assim mesmo, não com falsa modéstia, mas porque vemos que é tão pesado e árduo o desenvolvimento ministerial que nos vemos incapazes para tal. Agora, uma coisa precisa ser dita, eu não posso ser convocado, e agora eu estou falando de mim mesmo, este que vos fala, para tocar o teclado na igreja, porque eu nunca fiz aula de teclado. Se me colocarem para tocar um violão, uma guitarra, um contrabaixo, um violino, participar da orquestra, eu vou ser um fracasso, porque eu não tenho previamente um preparo para executar esse papel. Com isso, eu faço uma possível relação com o que acontecera com o servo de Eliseu. O servo de Eliseu estava cheio de boas intenções, de boa vontade, com uma ótima motivação, o que torna essa causa legítima. Mas o método está inadequado porque ele não era a melhor pessoa para fazer esse ensopado. Por que não, Diego? Porque ele desconhecia as ervas do campo, seu conhecimento da flora local era baixíssimo, o que causa o veneno entre pepinos silvestres. E quando aquela comida é oferecida, perceba que os homens, ou pelo menos alguns, ou algum deles grita, "Há morte na panela". E o A está com H no sentido de existir. Tem morte aqui dentro, né? Eliseu, que participava daquele encontro, pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão, declarou que não havia mais perigo algum. Vale destacar aqui, Júnior, que a farinha não é antídoto para veneno, tá bom, irmãos? Então, caso tenha uma situação parecida, não vá procurar um farinheiro ou visitar a sua despensa e usar o máximo de farinha, de trigo, de mandioca e jogar tudo para resolver o problema que está instalado ali. Isso não é antídoto. No caso de Eliseu, foi o mecanismo utilizado e, por sinal, deu certo, porque aquele alimento, né, que estava ali, ou que pelo menos estava posto e que seria servido como morte para aqueles homens, serviu como um alimento para a vida. E aí, como nós abordamos na introdução, você pode rememorar o que está dito lá, havia uma poderosa unção de Deus sobre a vida do profeta Eliseu. É lendo estes milagres que a gente consegue então compreender a razão da insistência de Eliseu no pé de Elias. Você pede para que eu volte de Gilgal, eu não volto. Você pede para eu voltar de Betel, eu não volto. Você pede para eu voltar de Jericó, não volto. Vou contigo até o Jordão, porque eu sei que o que me espera é um ministério delicado, espinhoso e árduo. E eu vou precisar de unção de Deus para conseguir solucionar essas demandas. E aqui, no relato da panela, nos outros relatos da viúva e, consequentemente, daqueles soldados, das valas, do vale que vem água ou flui sem que chuva desça, nós vemos em vias de fato a mão poderosa de Deus sobre o ministério profético deste sujeito chamado Eliseu. Acho que é isso, Júnior. Cabe fazer a conclusão dessa bela lição de hoje. Então, meus irmãos, nós podemos observar nesta conclusão que o ministério de Eliseu foi profícuo, foi longo, foi recheado de grandes milagres, exatamente pela personalidade do profeta que se dispôs a Deus de forma integral, capacitando-se antecipadamente, entregando-se a Deus e seguindo os passos que Elias, seu referencial, mas também e principalmente colocando-se na dependência de Deus para todas as coisas. Todos os seus milagres têm uma referência direta ao Senhor nosso Deus. Portanto, é um exemplo para nós. Seguimos este trilho, este caminho que Eliseu nos aponta, que é depender de Deus, que é entregar a nossa vida e o nosso cotidiano a Deus. É importante que nós olhemos para a vida destes grandes profetas, destes grandes personagens e entendamos que Deus controla o nosso ministério, que Deus nos aponta o caminho mais seguro, o melhor caminho a seguir. Portanto, vivencie o seu ministério na total e plena dependência de Deus. Deixa para lá os talentos, deixa para lá tudo que você acha que talvez seja o seu escudo ou a sua base. Se a sua base não for completamente Deus, você sempre estará em terreno alagadiço. Mas se você colocar a sua confiança no Senhor e enxergar nele
a grande referência. Até mesmo as pessoas que são seus referenciais continuarão sendo seus referenciais sem prejudicar a formação do seu ministério e da sua personalidade, porque você sempre estará com os olhos vidrados em quem realmente importa, Jesus. Nós louvamos a Deus pelo grato privilégio de poder ministrar a vocês estas lições. E que nós sejamos, né, Diego, referenciais para vocês também. Mas lembrem-se, homens falham muito, porém Deus não falha nunca. Olhe para Ele e agradecemos a você. Lembrando, se você não é inscrito, não perca tempo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, comenta aí conosco, nos diz, transmita para nós aquilo que você está recebendo de nós aí durante esse período de lições, porque nós queremos cada vez mais impactar positivamente a sua vida, né, Diego? É isso mesmo, Júnior. Um abraço, irmãos, continue com a gente, relate aí a sua experiência, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deus te abençoe.